Viva! Eu sou a Sofia Morgado e hoje gostaria de lhe propor mais uma reflexão, desta vez sobre o tema ser-se filho de boa gente. Uma vez mais, a reflexão vem pela mão de Isabel Leal, do seu livro Dia a Dia, e hoje é um bocadinho mais forte, talvez até meio contundente, mas por vezes é necessário, então vamos lá. Isabel diz o seguinte: conhecem a frase quem não se sente não é filho de boa gente? É um dos muitos dizeres de uma sabedoria popular e antiga que sentencia sempre sobre os acontecimentos da vida das pessoas. Basicamente, legitima o ressentimento que costumamos sentir quando algo nos corre mal. Alguém nos passa a perna, nos deixa pendurados ou nos prejudica, deliberada ou fortuitamente. Felizmente, somos todos filhos de gente muito boa, porque com legitimidade ou sem ela, justa ou injustamente, a propósito ou despropósito, sentimos todos às vezes que, se o pensamento fizesse mal, éramos todos delinquentes. De facto, e contra todas as expectativas do bom senso, muitos parecem levar o provérbio a peito e querer ser mais filhos de família do que os outros. Vai daí, em vez de tentarem desdramatizar os acontecimentos que foram fonte de mágoa e de frustração, em vez de se manterem afastados dos indivíduos que lhes suscitaram angústias e ressentimentos, em vez de se concentrarem esforçadamente no que pode ser benéfico e está para vir, fazem exatamente o contrário. Ou seja, sentem e ressentem, moem e remoem e ficam azeda e acidamente a delinear planos de vingança. Uns estúpidos, outros sofisticados, a recontar a mesma história como tias velhotas, acrescentando novos pormenores e mais uns tantos detalhes que provam à exaustão a malvadez do inimigo. Nem por um momento se questionam. Não se perguntam a si mesmos o que é que no seu comportamento contribuiu para aquilo que é sentido como traição, abandono, humilhação ou desprezo. Não tentam sequer colocar-se de outro ponto de vista e perceber se aquilo que os atingiu como uma desgraça não será um mero acontecimento da vida, desagradável, mas torneável. Alguns preferem, contra todas as expectativas, guardar ressentimentos e alimentar ódios. Preferem manter a ilusão de que num único dia, um único acontecimento ao sujeito modificou o curso de uma história perfeita e sem mácula. Se a promoção tivesse vindo, o gesto de consideração tivesse surgido, o amigo não tivesse traído, o amante não tivesse abandonado, então a vida teria sido aquela coisa sonhada e merecida. Manter esta ilusão permite ganhos secundários, como sentir-se o bom, a vítima, já que os outros é que são os maus da história. Permite reencontrar alguma sensação de controle depois do descontrole de uma situação frustrante, já que se dissolvem todos os conflitos e permanece apenas a zanga, unitária, dominante, magnífica. Permite finalmente a convicção de se ganhar incolumidade, já que jamais se passará pelo mesmo. Pelo menos enquanto a memória atualizar como presente o ressentimento e o inimigo. Mesmo assim, quer dizer, mesmo com tantos ganhos e vantagens, não se pode dizer que seja uma boa opção não deixar que o tempo faça aquilo que costuma acontecer às cicatrizes, atenuarem-se até serem praticamente imperceptíveis. Infelizmente para os próprios, há quem prefira mantê-las em carne viva. É inestético e doloroso, mas suscita comiserações e piedades. Não são sentimentos bonitos, mas são cristãos e ocidentais e, sobretudo, lidam bem com os ditos populares. Um bocadinho mais contundente, não é verdade? Já falei aqui no canal num outro momento sobre este provérbio e aquilo que ele me suscita: quem não se sente não é filho de boa gente. E de facto nós somos humanos e sentimos, claro, somos todos filhos de boa gente nesse sentido, não é? Agora, porquê uns ser mais do que outros? Ou porquê isso nos servir como desculpa? Porque para aquilo que servem muitos provérbios também, como desculpa. Desculpa para a nossa inação, desculpa para não avançar, não seguir em frente, desculpa para termos outros ganhos secundários. É uma desculpa.
E sim, nós sentimos-nos magoados, mas quem é o verdadeiro responsável por essa mágoa? Porque nada nos pode magoar nem ninguém se nós não o permitirmos. Pode ser uma situação absurda e ser absurdo não sentirmos nada, mas somos nós que decidimos sentir ou não com aquilo e o que sentir e durante quanto tempo sentir. Porque somos nós que interpretamos os factos, que interpretamos as palavras do outro, os comportamentos do outro. Somos nós que temos esse poder de ficar magoados ou não com aquilo, deixar que aquilo nos afete ou nos passe ao lado, entregando o poder ao outro ou assumindo, mas esse é o nosso poder. E muitas vezes entregamos-lo ao outro ou à situação, à vida, quando nos retiramos desta responsabilidade, quando abrimos mão dela, não é? E dizemos que não é nossa, foi o outro que nos fez isto ou aquilo, foi o outro que nos abandonou, foi o outro que nos traiu, foi o outro que nos tratou mal. E não paramos para pensar um bocadinho nos nossos comportamentos e na responsabilidade que nós temos para termos chegado àquele momento. E também na responsabilidade que nós temos para deixar que aquilo nos afete, para nos identificarmos com aquilo. Imagine que tem um trabalho, um relatório para entregar no trabalho e à última hora consegue terminar o trabalho e pede ao seu colega para o entregar durante a noite e entretanto vai para casa e descansar porque tem sido estafante, não é? Todo este trabalho. E no dia seguinte o seu chefe dá-lhe uma bronca porque não entregou o relatório, porque o seu colega se esqueceu de o entregar. E a primeira coisa que faz neste cenário é culpar o outro perante o seu chefe porque ele não entregou, porque você fez o relatório e fez dentro do prazo, mas não entregou. Mas pensando um bocadinho aqui sobre a responsabilidade, de quem é realmente a responsabilidade? Deixando as culpas sequer de lado. Não há culpas aqui, há responsabilidades. Responsabilidades partilhadas. A responsabilidade do outro era apenas perante a palavra que ele tinha dado ou não, de entregar num determinado tempo aquele relatório que era suposto ser você a entregar. Mas a responsabilidade nesta história é de quem ficou de entregar o relatório num determinado prazo e que poderia ter trabalhado para o entregar antes, um dia antes, por exemplo, e é quem teria a responsabilidade de o entregar, não o outro, mas o próprio que fez o relatório. Essa responsabilidade que é nossa e que muitas vezes damos ao outro, entregamos ao outro e depois colocamos a culpa no outro. Já falei aqui de diversas formas, uma muito comum e muito simples. É como, por exemplo, sei lá, duas pessoas vão sair e uma pergunta à outra: então onde queres ir? Eu lembro-me de ouvir isto entre os meus pais, por exemplo, quando era miúda. E lembro-me de o meu pai perguntar à minha mãe: onde é que vamos? E ela dizer: não sei, escolhe tu. E não me recordo depois como era, como não era, até porque geralmente íamos pelos mesmos sítios, mas muitas vezes esta é uma situação que me chega aos ouvidos desta ou de outra forma, resultando em algo como: mas vamos sempre ao mesmo sítio? Ou fomos, porque é que viemos aqui? Isto não tem nada para ver? Ou, eu não gosto mesmo de nada, está cheio de gente, seja o que for. De quem é a responsabilidade? É daquele que escolhe? Ou não será também daquele que abre mão do seu poder de escolha e deixa que o outro faça por si? Porque ao dizer não, eu não vou escolher, ao se demitir da sua responsabilidade, neste caso, está a aceitar o que quer que seja que o outro escolha. Então depois não se pode queixar. Tal como neste exemplo anterior, um colega não se pode queixar do outro porque o outro não entregou o trabalho, porque é a responsabilidade do primeiro. E isto é algo que nós fazemos muitas vezes, abrir mão deste nosso poder, desta nossa responsabilidade e acabar por culpar os outros. E acontece mesmo nas situações mais pequenas do nosso dia-a-dia, com todos nós, porque assim aprendemos. Ou melhor,
não aprendemos a nos responsabilizar pela nossa vida. Aprendemos a olhar muito facilmente para fora, para o outro, a apontar o dedo ao outro, a atribuir culpas muito facilmente, a fazer julgamentos levianamente. E aprendemos muito pouco sobre a importância de olhar para nós mesmos, para os nossos comportamentos, para as nossas palavras, os nossos pensamentos, para os nossos objetivos e as nossas necessidades, que são responsabilidade nossa apenas e de mais ninguém. Então, devíamos cuidar deles. E se a nossa necessidade é continuar de ferida aberta ali, dolorosa, só o próprio é que sofre com isso, não é? Ok, tudo bem. Mas não nos podemos queixar que ela está ali aberta quando somos nós que não deixamos que ela feche. Somos nós que a abrimos incessantemente a cada presente, no nosso dia-a-dia. É responsabilidade nossa, porque nós, e só nós, temos a capacidade de escolher em que pensar, como pensar sobre algo, sobre as palavras, os comportamentos, sobre os outros, o mundo em volta, sobre nós mesmos. Nós podemos escolher o que pensar, como pensar, quando pensar de determinada forma. E a forma como nós vamos pensar vai nos fazer sentir de determinada forma também. Então, no fundo, nós podemos escolher em que emoções investir na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E é claro que determinadas emoções nos fazem sentir melhor, outras nem por isso. Em quais preferimos investir? Sabendo que sim, somos humanos e sentimos de acordo com os pensamentos que passam pela nossa mente. Há aqueles que são automáticos, que vêm fruto de toda uma vivência, das experiências que vamos tendo, das aprendizagens que vamos fazendo, de como vamos pensando em tantos outros momentos cumulativamente. Mas nós podemos mudá-los também. E depois há os outros, os pensamentos conscientes, que produzimos conscientemente, dos quais não nos podemos isentar da responsabilidade que é nossa. Diga-me o que pensa sobre este assunto, o que quer levar daqui para si, para o seu dia-a-dia. Deixa abaixo nos comentários para podermos continuar esta reflexão em conjunto. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenham um dia feliz.